Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá, bom dia, ouvintes. Você que está comigo hoje é 22 de setembro de 2021 e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. O dia 22 de setembro é a data em que se comemora o Dia Mundial Sem Carro. Nessa ocasião também comemora-se o Dia do Atleta Paralímpico, instituído a partir do Decreto 12.622 de maio de 2012. Essa data é celebrada em sequência ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. 22 de setembro é a data em que se iniciou a guerra Irã-Iraque. No dia 22, há também o chamado equinócio de primavera no hemisfério sul. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse nesta terça-feira que uma solução para os precatórios pode ser permitir que parte dos valores que ficarão fora do teto de gastos possam ser negociados de maneiras alternativas. Pacheco se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tratar da PEC, proposta de emenda à Constituição em tramitação na Câmara, que permite parcelar o pagamento de precatórios. Precatórios são dívidas da União que já foram julgadas em definitivo pela Justiça e que devem ser pagas. Para Rodrigo Pacheco, a ideia seria aproveitar a PEC original do governo para a inclusão das mudanças, mas o parcelamento dos precatórios seria descartado. O governo federal argumenta que em 2022 o montante a ser pago vai chegar a 89 bilhões de reais, o que pode comprometer as demais despesas. Para o presidente do Senado, o pagamento de parte dos 89 bilhões deve obedecer à regra do teto de gastos. Uma atualização, a partir de 2016, chega a um valor de 39 bilhões de reais que seriam pagos em 2022. O saldo remanescente de 50 bilhões ficaria fora do limite do teto e poderia ser quitado com medidas alternativas, como encontro de contas e realização de ativos, a partir da negociação entre credores e União. Se em alguns casos não houver acordo, a dívida seria transferida para 2023. Segundo Pacheco, o objetivo é garantir o pagamento dos precatórios, obedecendo o teto de gastos e abrir espaço fiscal para fortalecer o programa Bolsa Família. Ele avalia que a proposta ainda é incipiente e a promessa é de uma tramitação rápida. O que é importante disso? A agilidade na solução desse problema. Volto a dizer, é a viabilização de um programa social que possa ser implantado o mais rapidamente possível a partir desse espaço fiscal que se libera com essa solução dada aos precatórios. O ministro Paulo Guedes disse estar muito confiante no Congresso e no Supremo Tribunal Federal para manter o equilíbrio entre a responsabilidade fiscal e a responsabilidade social de proteger as camadas mais vulneráveis da população. Esse difícil equilíbrio é que é a arte da política, a arte de fazer justamente essas escolhas. E eu acho que nós estamos caminhando muito bem pelo resultado da nossa reunião hoje aqui. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que vai conversar com líderes para acelerar a tramitação da PEC dos precatórios. Ele também cobrou uma tramitação em tempo hábil no projeto que muda as regras do imposto de renda que atualmente está no Senado. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. O Plano de Ação da Reserva da Biosfera da Amazônia Central foi lançado nesta terça-feira pela Unesco, com a ajuda de multinacionais de grifes francesas.
São previstas 118 ações para essa reserva, que foi criada em 2001 e engloba 30 municípios do Amazonas e um de Roraima, cobrindo 197 mil quilômetros quadrados, área equivalente a quase todo o estado do Paraná. As ações estão planejadas até 2025, com 3 objetivos básicos, segundo explicou o coordenador de ciências da Unesco no Brasil, Fábio Eon. Ajudar a proteção da biodiversidade, promover o desenvolvimento sustentável, que seja um laboratório para boas práticas e, por último, também auxilie na promoção do conhecimento científico, aliado também à valorização de saberes tradicionais. O representante da Unesco ressaltou que a organização assinou um termo de cooperação com o conglomerado francês LVMH, que reúne as multinacionais de produtos de luxo como Louis Vuitton, Moet Chandon e Hennessy, interessadas em fortalecer as reservas ambientais no Brasil. Além da Unesco, participaram da elaboração do plano de ação o governo do estado do Amazonas e a ONG Fundação Amazônia Sustentável. O superintendente-geral da ONG, Virgílio Viana, destacou que o sucesso do plano vai depender da capacidade de captar recursos para financiar os projetos de gestão desses territórios e de desenvolvimento sustentável. Nós não podemos esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos para comprar um primeiro prego. Então a gente tem que agir com urgência. Nós estamos perdendo a batalha. Infelizmente a notícia não é boa. A Amazônia está próxima do colapso ecológico. Muitos lugares já está enfrentando esse colapso ecológico e as ações são para ontem. Além de captar recursos para a preservação da reserva da biosfera da Amazônia Central, que reúne 289 territórios, entre reservas federais, estaduais, terras indígenas e quilombolas, o plano de ação também prevê o desenvolvimento de pesquisas que apoiem a gestão dessas reservas, buscando a cooperação transnacional, além da criação de equipes próprias para divulgar e gerir os projetos dentro da região. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Candidatos ao Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que estavam isentos da taxa de inscrição e não compareceram à edição anterior, têm até o próximo domingo, dia 26, para se inscreverem no exame. A inscrição deve ser feita na página do participante no site do INEP. No entanto, apesar de garantir a participação na edição de 2021, essas pessoas não vão fazer as provas agendadas para novembro deste ano. Segundo o Ministério da Educação, esses candidatos realizarão o Enem em janeiro de 2022, junto com as pessoas privadas de liberdade, que também foram liberadas do pagamento da taxa de inscrição. Ainda de acordo com o MEC, a alteração no edital do exame, que voltou a permitir a inscrição dos isentos que se ausentaram da prova passada, foi feita para garantir o direito de os participantes utilizarem o resultado do exame para acessar a educação superior por meio dos programas educacionais da pasta. No edital inicial do Enem deste ano, os isentos que não compareceram às provas de 2020 sem justificativa aceitável perderam o direito de uma nova gratuidade na inscrição. Entidades estudantis e partidos políticos acionaram o Supremo Tribunal Federal para que a Corte determinasse o fim dessa regra. No começo deste mês, os ministros do STF decidiram por unanimidade que o prazo para o pedido de isenção deveria ser reaberto. Mais de 2 semanas após a decisão, o MEC ainda não havia cumprido a determinação. Depois que o ministro do Supremo, Dias Toffoli, estabeleceu um prazo de 48 horas para o cumprimento da decisão, o MEC reabriu o período de inscrição para essas pessoas até o próximo domingo, às 11h59 da noite. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. O Café com Espiritismo traz para você dicas de hábitos saudáveis. Se você é fumante e está pensando em se livrar dessa dependência que traz tantos prejuízos para a sua saúde, saiba que foi a melhor decisão que você já tomou. Porém, é preciso saber que o caminho até abandonar esse mau hábito totalmente não é fácil.
Mas olha, você não vai desistir antes de começar. Os benefícios para aqueles que param de fumar são numerosos, muito maiores do que essas pequenas dificuldades que você enfrentará. Então vamos a algumas dicas para te ajudar. Mude o seu cotidiano. Elimine da sua vida hábitos e objetos que te levam a acender um cigarro automaticamente. Cada pessoa tem um funcionamento próprio e você deve estudar quais são as ideias que te inspiram a acender um cigarro. Feito isso, elimine. Faça do momento de fumar o menos prazeroso possível. Há uma composição química no cigarro que te desperta o sistema de recompensa do cérebro. Além disso, o momento de fumar costuma estar relacionado a contextos agradáveis, como a cervejinha no happy hour, a pausa no trabalho, a companhia de amigos. Então, em vez de acender o cigarro na companhia de amigos e colegas, faça sozinho. Não alie o hábito do tabagismo a outros atrativos, como aquela cervejinha. Então faça sem nenhum acompanhamento. O método de marcar data para parar de fumar não é muito bom. Então, pare de fumar. Você pode escolher parar de uma vez só ou parar aos poucos. Mas se lembre que há malefícios quando você abruptamente para com esse hábito. Em muitos casos, apresenta-se sintomas da síndrome de abstinência. Ela é causada pela falta de dopamina, um neurotransmissor, ligado ao prazer que tem sua produção estimulada pela nicotina. Por isso, esse método de parar de fumar de uma só vez funciona para aqueles que têm padrão de consumo do cigarro de leve a moderado. Se você é daqueles que tem alto grau de dependência do cigarro, então pare aos poucos. É mais interessante essa parada de modo gradual. Nesse caso, vá reduzindo em percentuais o número de cigarros que você consome a cada 7 dias, até que você faça o abandono pleno. Comece reduzindo 10%, 15% e aí sucessivamente a cada 7 dias. Contudo, é preciso estar atento para que o seu plano de parar de fumar gradualmente também não se torne uma desculpa para adiar a decisão. Atrase o horário do primeiro cigarro. Outra dica importante é que se você quer parar de fumar e está acendendo seu cigarro às 6 da manhã, faça isso às 7. No dia seguinte, espere mais um pouco e acenda mais tarde. E assim por diante, dentro daquela ideia de diminuir a quantidade de cigarros diários, semanal e mensal. Uma outra forma que você pode tentar vencer a crise de abstinência é recorrer aos substitutos da nicotina, chiclete, adesivos, entre outros que estão disponibilizados no mercado. É importante também, se você tem um alto grau de dependência, buscar uma ajuda médica e psicológica. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Para todo aquele que pesquisa, lá no Evangelho segundo o Espiritismo você encontra resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Nesta semana nós trazemos para você esse resumo. A preocupação constante do filósofo, tal como o compreendem Sócrates e Platão, é a de ter o maior cuidado com a alma, menos em vista desta vida, que é apenas um instante, do que em vista da eternidade. Se a alma é imortal, não é sábio viver com vistas à eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Se a alma é imaterial, ela deve passar após esta vida para um mundo igualmente invisível e imaterial, da mesma maneira que o corpo, ao se decompor, retorna à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre como Deus da ciência e de pensamentos, da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais, a preocupação constante do filósofo, retendo-a nos lugares de sua passagem pela terra. Sócrates e Platão, como se vê, compreendem perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Eles insistem sobre as diferenças de situação que resultam para ela de sua maior ou menor pureza. Isso que eles diziam por intuição, o Espiritismo o prova pelos numerosos exemplos de que nos põe diante dos olhos. Se a morte fosse a dissolução total do homem,
isso seria de grande vantagem para os maus, que após a morte estariam livres, ao mesmo tempo de seus corpos, de suas almas e de seus vícios. Aquele que adornou sua alma, não com enfeites estranhos, mas com os que lhe são próprios, ele somente poderá esperar com tranquilidade a hora de sua partida para o outro mundo. Em outros termos, quer dizer que o materialismo que proclama o nada após a morte seria a negação de toda a responsabilidade moral ulterior e, por conseguinte, um estímulo ao mal, que o malvado tem tudo a ganhar com nada, que o homem que se livrou dos seus vícios e se enriqueceu de virtudes é o único que pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, pelos exemplos que diariamente nos põe ante os olhos, quanto é penosa para o malvado a passagem de uma para outra vida, a entrada na vida futura. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se teve com ele ou dos acidentes que sofreu. Acontece o mesmo com a alma. Quando ela se despoja do corpo, conserva os traços evidentes de seu caráter, de seus sentimentos e as marcas que cada um dos seus atos lhe deixou. Assim, a maior desgraça que pode acontecer a um homem é a de ir para o outro mundo com uma alma carregada de culpas. Tu vês, Cálixes, que nem tu, nem Polos, nem Górgias poderíeis provar que se deve seguir outra vida que nos seja mais útil quando formos para lá. De tantas opiniões, a única que permanece inabalável é a de que mais vale sofrer que cometer uma injustiça e que, antes de tudo, devemos nos aplicar não a parecer, mas a ser um homem de bem. Conversações de Sócrates com os discípulos na prisão. Aqui se encontra outro ponto capital, hoje confirmado pela experiência, segundo o qual a alma não purificada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha na terra. Esta máxima, mais vale sofrer do que cometer uma injustiça, não é inteiramente cristã. É o mesmo pensamento que Jesus exprime por essa figura. Se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. Hoje convido você para refletirmos sobre as causas de uma vida infeliz. Nós nos recordamos que Kardec, na obra Céu e Inferno, escreveu no Código Penal da Vida Futura que cada imperfeição traz consigo uma consequência desagradável. Hoje, quando nós andamos pelas ruas, nós percebemos uma multidão de espíritos infelizes, não só pelas questões materiais, mas também pelas questões espirituais. Nós não estamos falando apenas daquelas pessoas que pedem no sinal, daquelas pessoas que de alguma maneira, materialmente falando, estão abandonadas, mas de todas aquelas que nos demonstram estar perdidas, estar andando no mundo feito zumbis. Muitas delas ainda não acordaram, estão dormindo, passam-nos como sonâmbulos. E eu pergunto a você, olhando todo esse estado de coisas, se você tem condições de imaginar o mundo daqui a 50 anos. E é por isso que de tempos em tempos há que haver sim os expurgos, porque quando nós percebemos uma epidemia, pessoas com doenças extremas, contagiosas, elas vão sendo levadas para isolamentos. E assim, o universo também busca separar esses espíritos inferiores, porque tiveram toda a oportunidade, mas junto daquela população a qual vive, não aproveita essa oportunidade. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 13, o apóstolo disse: porque se viverdes conforme a carne, morrereis. Nos parece, viver como a carne é dar vazão aos impulsos inferiores. E quando eu dou vazão aos meus impulsos inferiores, eu vou agir como se fosse uma criancinha, aquela mimada que não pode ouvir não. E com isso, estamos vivendo uma infância espiritual. Comentando essa passagem de Paulo,
No capítulo 78 da obra Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, Emmanuel escreve com o belo título Segundo a Carne. E ali ele esclarece que todo aquele que vive dando vazão aos impulsos inferiores tem uma vida vazia, a limitação para ele é um fantasma, ele só tem noções negativas, o sofrimento para ele é um desespero, o trabalho revolta e o amor é um acidente do desejo individual. A dor para ele é intolerável, uma disciplina, prisão. Auxiliar os outros, que é isso, é humilhação. Ele é um verdadeiro infeliz, porque traz dentro de si os conflitos da posse, aqueles mesmos que leva a cometer crimes hediondos, porque, conforme vai dizer Emmanuel, age como um selvagem. E nós acrescentamos, pensando que pertence a uma civilização. O que nós podemos esperar de indivíduos que agem desperdiçando as bênçãos e oportunidades de viver como espírito desde agora? Esse é o convite de Paulo há quase 2000 anos. Quem vive segundo a carne, desencarna, e nas palavras de Emmanuel, encontra sepultura, tumba, escuridão, sombra e impossibilidade. Portanto, ele realmente está morto. Não há vida eterna, não há espírito eterno. E avançando nessa reflexão, vamos lembrar um pouco também dos 7 pecados capitais. Isso causa uma vida infeliz. São eles: gula, luxúria, avareza, ira, soberba, preguiça e inveja. Mas estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente já aprendeu que dar vazão aos impulsos inferiores, cometer os 7 pecados capitais, são efeitos na carne. As causas são daqueles espíritos endurecidos, egoístas e orgulhosos, essas 2 chagas da humanidade. E o que essas quedas vão provocando em nós? Sofrimento. A alma sofre as consequências dessas imperfeições. Porque, contrário disso, felicidade será sempre sinônimo de purificação, melhora como ser e melhora como indivíduo. Então, nós fomos também buscar, para contrapor esses 7 pecados capitais, os 7 elementos, que já foi falado aqui num outro estudo, numa outra reflexão, os 7 elementos que estão contidos no Sermão do Monte. E aí eu convido você para ir lá fazer a sua leitura, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Mas será feliz aquele que cumprir os 7 mandamentos que Paulo apóstolo chamou de virtudes negativas. Isto é, eles trazem um comando não faça isso, não faça aquilo, que é direcionado para os espíritos que ainda precisam conter dentro de si esses impulsos inferiores. Então, vamos lembrar quais são essas virtudes negativas. A primeira virtude negativa é: não tenha outros deuses, somente seja fiel e tenha para si Deus, que é o Criador e o único proprietário de tudo que está à nossa volta, inclusive de nós mesmos. Não seja idólatra, não se curve a nada a não ser a Deus. Tem gente que idolatra um barco, um carro, mulheres, pessoas, e muitos se curvam diante dessas pessoas pensando que essas pessoas são os seus deuses. Estão extremamente enganadas. Nós vamos mencionar aqui na nossa casa, no Espiritismo, que não há, por exemplo, kardecismo. Kardec, quando perguntou na questão 625 quem era o modelo e guia, os espíritos apontaram o dedo para Jesus, não foi para Kardec. Portanto, o próprio Kardec diz que a doutrina é dos espíritos, para trazer um exemplo que não devemos nos curvar a nada senão a Deus. Então não tem outros deuses, não seja idólatra, não idolatre, por exemplo, o dinheiro, não tenha o dinheiro e os bens materiais como seu Deus. E este foi apenas o comentário da primeira virtude negativa, o primeiro não. O segundo não, a segunda virtude negativa, é não usar o nome de Deus em vão. E há um hábito muito interessante. Muitas vezes
nós estamos pensando coisas muito ruins dos nossos irmãos e nós dizemos, vá com Deus. Ou, às vezes, nós queremos nos livrar daquela pessoa e a mandamos para o inferno, né? Vá com Deus para o inferno. Isso é usar o nome de Deus em vão. Depois nós teremos, então, não matarás, não matarás. Não matarás o seu semelhante, não matarás o homem, não matarás o indivíduo, não matarás. Não adulterarás. O adultério, ele se apresenta não só entre os casais na traição, mas de uma série de outras maneiras. Inclusive, por exemplo, adulterar a palavra sagrada e levar segundo os próprios interesses para fazer com que a pessoa passe a adorar um Deus que não existe. Um Deus do exército, um Deus irado, um Deus que manda matar. Isso é adulterar. Fraudar. Não furtarás. Não furtarás. Tem gente que furta a dignidade alheia. Quando uma pessoa é forçada a fazer algo que não quer, ela teve furtada de si, tomada de si a sua dignidade. Não é só os bens materiais, inclui também os bens materiais. Não darás falso testemunho. Aqui, por exemplo, os falsos profetas estão por aqui. Eles cometem o adultério da palavra e também prestam falso testemunho. Então, não, diante da justiça divina, não seja aquele que dá o falso testemunho. E por fim, a 7ª é não cobiçarás. Aí você tem um roteiro para atuar em cima daquelas causas das nossas aflições atuais. E também, desta mesma forma, você vai atuar em cima das causas das aflições anteriores. Nós teremos dentro do decálogo as virtudes positivas, que é santificar um dia para ter uma relação com Deus, trabalhar e honrar pai e mãe. Então aqui há um tripé. Quando Jesus, numa passagem de Humberto de Campos, ele é confrontado por sua mãe Maria, que havia, como mãe, ido ao Sinédrio para pedir um trabalho e encaixar Jesus ali, naquele ensino, naquele estudo. Jesus nos dá essa lição dos 10 mandamentos, porque ele parado na porta, sabendo já o que significava aquela ida de sua mãe a algum lugar, e ele, já tendo conhecimento íntimo, ele pergunta o que ela, sua mãe, queria dele. E ela fala, olha, eu estou preocupada com você, preocupada com o mundo, então eu acho importante você ter uma colocação, um trabalho. E aí ele escolhe trabalhar com o pai José na carpintaria, dar uma lição de honrar pai e mãe, ficar ali na família, trabalhar e santificar essa relação com Deus. É bem interessante, está na obra Humberto de Campos, naquela coleção. Eu indico você ler o livro Boa Nova. E aqui já caminhando para encerrar nossa reflexão, vamos lembrar Emmanuel, na questão 381, na obra O Consolador, psicografia de Chico Xavier, onde ele nos remete aos obsessores terríveis, que são orgulho, vaidade, preguiça, avareza, ignorância ou má vontade. E a maioria de nós é infeliz porque é vítima dessas energias perversas que habitam o coração da criatura, que a deixa cega para a luz de Deus. Mas contra isso há um remédio. Emmanuel nos convoca a um novo gênero de prece: trabalho, fé, esforço e boa vontade. Com isso, nós atingiremos as causas da vida infeliz. Burilhe o seu espírito, corrija suas imperfeições. Não dê vazão às suas paixões inferiores. Contenha-se. Diga não para as suas vontades. Aquilo que lhe faz mal, aquilo que lhe causa queda moral, diga não. E sofra essa dor do seu próprio não. Mas seja você o artífice do seu próprio destino, para que não haja, como foi dito nas Escrituras, choros e ranger de dentes, e ser levado para longe daqueles que você ama, perdendo a oportunidade da autocorreção, do burilamento próprio, dessa grande oportunidade que Deus nos dá de não morrer segundo a carne, porque o Espírito é eterno. É isso então, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão em comentário,
Um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.